Quem é Lilith na Bíblia, primeira esposa de Adão? De acordo com alguma história mítica, Eva não teria sido a primeira esposa de Adão e, sem Lilith, mas afinal, quem é a Lilith na Bíblia? Um dos assuntos mais controvérsios é sobre a existência de uma mulher, antes de Eva, chamada Lilith, e que teria sido a primeira esposa de Adão, mas afinal, essa mulher realmente existiu? E quem é a Lilith na Bíblia? Em suma, Lilith é uma personagem mitológica que se tornou popular. Durante a Idade Média, de acordo com a lenda, Lilith teria se rebelado. Portanto, expulsa do Jardim do Éden como castigo, acabou tornando-se num demônio. No entanto, essa história não tem nenhum fundamento bíblico. Mas o mito surgiu entre os judeus cujas história tem influência da religião da Babilônia, que tinha uma deusa cruel com um nome parecido. Além disso, a cultura judaica foi marcada pelo exílio na Babilônia, o que justifica ter sofrido com muita influência pagã. Enfim, o mito judaico acabou se popularizando entre os cristãos. No entanto, foi aceito como parte da fé. Quem foi Lilith na Bíblia? Muitos se perguntam quem é Lilith na Bíblia e se existiu diversos mitos e teorias que buscam encontrar uma resposta para essas perguntas. A princípio, Lilith representa uma personagem mitológica que se tornou popular na Idade Média, sendo a primeira mulher criada, antes mesmo de Eva. Entretanto, Lilith se revoltou e acabou sendo expulsa do Éden, se tornando um demônio. Por outro lado, o nome Lilith tem origem na palavra acadiana Lilith, com o significado de pertencente à noite ou além disso. Conforme a cultura suméria e babilônia, esse nome está ligado a uma categoria de demônios e espíritos malignos. Inicialmente, a história de Lilith surgiu na Babilônia, posteriormente, foi levada para a tradição judaica. Ademais, ao analisar o folclore judaico, Lilith é vista como uma espécie de demônio feminino. Dessa forma, a primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumários de 3000 a.C. no denominado. Em suma, Lilith era considerada uma deusa bastante cultuada pelos babilônicos. Por isso, os judeus a excluíram de sua cultura, devido ao período em que estiveram exilados. Para os babilônicos, Lilith era retratada como a prostituta do templo de Star, sendo um demônio feminino que provocava a queda dos homens através de sua sedução. Ademais, ela também estava associada à lua-morte, ao adultério e a doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, não existem comprovações sobre a real existência de Lilith na Bíblia. Atualmente, com a criação de desenho, filmes e livros de ficção sobre ela, a história de Lilith vem se popularizando cada vez mais. Primordialmente, um Hamlet apareceu em registro chamado Alfabeto de Ben Sira, que consistia em uma sátira judaica, com presença de cenas de incesto e flatulência. Ademais, esse texto do período alegava que Hamlet teria sido a primeira mulher do mundo, antes mesmo que Eva. Mas, afinal, quem é Lilith na Bíblia? Em resumo, Deus cria Lilith através do pó da terra, da mesma forma que fez Adão. Posteriormente, ao estarem em seu primeiro ato sexual, Lilith se recusa a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada de forma igual a ele. Consequentemente, os dois começaram a discutir. Além disso, ela diz o nome de Deus em vão. Em seguida, foge voando do Jardim do Éden. Ademais, Adão realiza uma oração a Deus, que decide encaminhar 3 anjos atrás dela para resgatá-la. No entanto, ela se recusa a retornar para o jardim. Consequentemente, acaba sendo castigada a ter 100 abortos por dia. Assim sendo, Lilith se transforma em um tipo de demônio do mar vermelho. Por outro lado, Adão começa a se sentir muito sozinho no jardim do Éden. Por isso, Deus decide criar outra mulher, cujo nome era Eva, o que agradou bastante a Adão. Mas, esse agrado provocou ciúmes em Lilith. Dessa forma, Lilith se transforma em serpente e induz Eva a comer do fruto proibido. Mas, por ser uma ficção medieval com influência da
comédia grega, não é possível declarar que a história de Lilith é real. Além disso, existem outros textos que apontam ela como sendo a esposa de Lúcifer ou Samael. A princípio, existe apenas um único versículo que faça referência a quem é Lilith na Bíblia. Logo, ele encontra-se em Isaías 3, 4 e 14 em síntese. A palavra hebraica traduzida como criatura noturna se assemelha a Lilith. Além disso, a criatura mencionada apresenta uma imagem de um demônio, criatura da noite, que assombraria toda a terra de Edson após sua destruição. Ademais, as criaturas presentes nessa passagem são símbolo da destruição de Edom, que seria castigado pelos seus pecados. No entanto, por se tratar de simbólico, não há como afirmar se a criatura realmente existiu ou se é uma metáfora. Todavia, essa referência em Isaías foi escrita antes de surgirem as teorias e mitos sobre uma mulher que veio antes de Eva. Logo, há nenhuma ligação entre as histórias, o que impõe que a história de Lilith não seja de fato verdadeira. Por outro lado, a confirmação sobre a criação de um homem e uma mulher, nomeados de Adão e Eva. Ademais, alega que eles foram criados iguais, um ao outro, para se ajudarem, sem competirem entre si. Por isso, não existe relatos oficiais sobre quem é Lilith na Bíblia e se ela realmente existiu. Já na mitologia grega, Lilith é associada à deusa Hécate, mulher escarlate. Ademais, Hécate é uma deusa que guarda os portões do inferno, em Hades, montada em Cérbero, um cão gigante de 3 cabeças. Enfim, Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Existe uma grande variedade de possíveis respostas para quem é Lilith na Bíblia. Dentre elas, ela teria sido a primeira mulher de Adão, ou teria sido a esposa do diabo Lúcifer, um espírito vingativo, uma mulher sedutora de cabelos longos, uma coruja que se escondia no oco de árvore à noite, espíritos malefício que seduzia homens durante a madrugada, a serpente que incitou Eva a comer o fruto proibido. A dúvida sobre quem é Lilith na Bíblia foi definitivamente deletada na metade do século XVI, durante o Concílio de Termo. Logo, durante o concílio, a Igreja Católica decidiu oficializar a Bíblia Vulgata, onde havia a tradução para o latim do século IV. Assim sendo, a palavra Lilith, em Isaías 34, foi trocada por Ibus. Consequentemente, essa versão que anulou o nome da Lilith possibilitou que ela fosse, aos poucos, desaparecendo da tradição católica. Um dos motivos para que Lilith fosse retratada do livro de Gênesis foram fatos históricos, pois, durante os séculos 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. Ademais, neste período, os babilônicos começaram a adorar Lilith, como se ela representasse a deusa da infertilidade. Assim sendo, por ela ser adorada pelos captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith da história da criação humana. A princípio, Deus criou o homem e a mulher, semelhante um ao outro, para cooperarem entre si, sem competições e desmodo. Existem algumas referências que desmistificam quem é Lilith na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não cita Lilith em Gênesis, nem a existência de uma mulher anterior a Eva. Em Gênesis 1:27 fala sobre a criação do homem e da mulher. Ademais, Gênesis 2 descreve a forma como Adão e a sua mulher foram criados e a Bíblia afirma que a serpente enganou Eva. Foi o diabo, não Lilith. Apocalipse 12:9. A mulher não possuía nome. Porém, ao comer do fruto proibido, Adão a nomeou de Eva. Gênesis 13:20. Isaías 34 cita a figura de animais selvagens, não de demoníacos ou pessoas. Portanto, não há citações sobre Lilith na Bíblia relacionado a uma mulher, principalmente sendo a primeira mulher de Adão.